Bora lá para hoje. Reflexão 28. Pratique o desapego. Antes de eu seguir aqui com essa reflexão, eu queria te mostrar aqui onde eu tô. Que eu acabei de comprar, na verdade, eu saí do cerealista. Comprei esse franui, você já viu? É uma framboesa. Tem açúcar, tá? É coberta com chocolate. Gente, é tão gostoso. Ó, esse é chocolate branco. É muito bom. E eu comprei meu super coffee que eu amo. Minha creatina pra fevereiro. Meu ômega 3 pra fevereiro. E aí eu ganhei umas coisinhas aqui. E aí quero falar. Até peço licença, né? Mas isso é vida real. E faz parte. Isso aqui, esse cerealista aqui, fica no Mercadão, em Sorocaba. E eles fazem uma ação que é simples, mas que faz muita diferença na experiência do cliente. Eles colocam uma palavrinha sempre com brinde, né, do amendoim. E aí vem uma palavra de Deus. Muito obrigada. Ninguém vê as lutas que você enfrenta, mas Deus vê. Siga firme, Ele está cuidando. Deus te abençoe. Amém. Muito bom. Então, vamos lá. Pratique o desapego. Pessoas de sucesso praticam o desapego. Ai, gente. Desapego é uma palavra muito presente no caminho de quem tá, assim, com desenvolvimento de espiritualidade, autoconhecimento, pessoas que investem nisso, que estão ali, sabem do que eu tô dizendo. Desapego é uma palavra essencial para o ser humano caminhar. E o desapego é de coisas, de pessoas, de ideias, tantas coisas que eu tive que desapegar na minha vida. E é muito desafiador. Nem sempre, porque eu já desapeguei, eu sou boa de desapegar. Mas confesso que é um processo que eu vim melhorando. E eu acho que eu tive que fazer muitas mudanças de casa, sabe? Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Com o meu divórcio, isso foi acontecendo na minha vida. Então, mudei de casa. Aí a gente tem que revisitar as nossas coisas do armário, né? Colocar na mala, a gente se dá conta de quantas coisas materiais nós temos. E sabe que quanto mais eu fui me preenchendo dos meus vazios emocionais, conquistas do caminho do autoconhecimento, isso são conquistas. A gente vai tirando as nossas máscaras, desvendando as nossas piores versões, aprendendo a trabalhar com elas, vamos nos observando mais. Naturalmente, a gente vai precisando de menos, se apoiar em menos coisas, sabe, muletas? Porque as coisas, elas são muletas também. Não só os objetos que eu tenho em casa, tipo roupa, armário, coisas que a gente vai acumulando, como também ideias, como... sabe, crenças, como papéis sociais, assim. Então, por exemplo, vou falar um exemplo aqui porque é meio real. Por muito tempo eu ainda fui apegada à ideia da divorciada. Isso era meio que uma muleta que eu usava, sabe? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas perceba aí do seu lado se existem papéis sociais aos quais você é apegado. Coisas materiais, né? Por que eu preciso daquilo? E em mudanças a gente tem que entrar de frente com isso. Olhe para os seus, não só armários, casas. Você às vezes, muitas vezes mora anos na mesma casa. Quantas coisas a gente vai se apegando? Quando eu faço viagem, né? Quantas coisas eu preciso me apoiar? A minha própria cachorra, eu estou passando num momento hoje que eu estou praticando desapego com ela, porque ela foi uma cachorra que, assim, ela é minha vida, mas ela chegou justamente
Eu peguei ela logo depois da minha separação. Ela preencheu um lugar dentro da minha vida. E a Lúcia, né, até do episódio do divórcio até hoje, ela evoluiu, ela mudou de emprego, ela mudou de trabalho, ela mudou de consciência, ela mudou de casa, ela mudou de opinião, ela mudou de crença, ela mudou de corpo, ela mudou de sentimento, ela mudou. E eu não me conhecia, a Lúcia nova, sem a minha cachorra. Eu era muito apegada a ela. Enfim, isso é papo para um outro vídeo também. Mas estava uma relação onde eu estava depositando nela muitas questões minhas e não estava saudável para nenhuma das duas. Enfim, estava pesado. E aí, quando começa a ser pesado, a gente precisa ser verdadeiro com a gente e entender. E aí eu falei, nossa, mas como tá passando um caminhão? Eu tô aqui num lugar, aqui na rua. Como que eu vou viver sem a minha cachorra? E aí olha o apego, né? Como que eu vou viver sem o outro? Como que eu vou viver? Gente, ninguém morre sem nada, sem o outro. Só que muitas vezes essa sensação é real. E aí mora o apego. E tudo que tem apego tem sofrimento. Então, enquanto assim, meu Deus, como que eu vou viver sem aquele cachorro? Como que eu vou viver sem aquela pessoa? Meu Deus, eu seguro meu filho aqui, porque não, se ele for pra lá, como que eu vou viver? Eu não consigo viver sem esse trabalho, eu não consigo viver sem... Começa a pensar em coisas, perceber no seu dia a dia aquilo que de fato você não consegue viver sem. E eu entrei num movimento de sim, eu vou testar, me desapegar. Dói, aí eu tô no movimento. Estou convencido de que coisas materiais podem contribuir muito para tornar a vida mais agradável. Mas basicamente, se você não tiver amigos e parentes muito bons que realmente causem impacto, a sua vida vai ser vazia e triste. E as coisas materiais vão deixar de ter importância. Aqui ele está trazendo muito pela frase, né, o apego às coisas materiais, mas eu trouxe uma visão também apego tudo, né, a pessoas, a ideias, a posturas, a cargos, a papéis na sociedade. Muitas vezes pessoas precisam elas tinham um papel na sociedade, que a sociedade via essa pessoa de um jeito, e aí ela precisa, alguma coisa aconteceu na vida que ela precisa mudar. E aí? Como que eu vou mudar, me desapegar? Isso é muito legal. Você não é os seus bens materiais. Por isso que existem muitos discursos sobre a questão do dinheiro. É legal o dinheiro, claro, a gente só vive com ele. É legal e você pode ter as suas conquistas materiais, sua casa dos sonhos, seu carro dos sonhos. Só que quando você é apegado àquilo e inclusive você usa aquilo para se sentir melhor, ou seja, eu só me valido na sociedade, ou eu só me sinto bom, eu só me sinto capaz, eu só me sinto bem, apegada àquele carro, vou usar esse exemplo. Aí mora o erro. Porque se alguém tiver que levar o seu carro hoje, você continua se sentindo bem? Você fica bem? Você tá desapegada disso? Porque aonde tem apego tem sofrimento. Guarda, anota isso. Então faça uma lista do que você tem. No seu guarda-roupa, no seu armário, na cozinha, na garagem, naquele quarto extra. Conte quantas camisas, livros, pares de sapatos você possui. Até aqui falando um pouco sobre o caminho da fé, né? Você que me acompanha sabe que eu tô levando um grupo em outubro de 2026 para lá. Já fiz várias vezes a peregrinação. Ele é uma baita lição de desapego para tudo na vida. Muito legal. E ser desapegado, gente, quando a gente fala de desapego, não é você hippie, morar na praia. Existem muitas crenças erradas sobre isso. Você até pode querer ser hippie e morar na praia, tá tudo certo também. O que eu tô dizendo não é que ser desapegado é que eu vou viver só com uma coisa e vou viver na rua e não ligo mais pra nada. Não é sobre isso. É o quanto para cada interação com tudo isso que eu falei, com coisas materiais, com papéis sociais, com ideias antigas que aconteceram no seu passado, o quanto você tá apegado a isso e o quanto é a sua motivação para a sua interação com essas pessoas. Isso diz muito sobre você. Simplifique a sua vida e doe coisas.
Isso entra num outro âmbito, né, de doação. Eu também vejo que isso aumentou naturalmente na minha vida conforme eu fui me aproximando a Deus, conforme eu fui trabalhando o autoconhecimento, conforme eu fui olhando pro desapego, encarando isso de frente, porque dói, tá? Se desapegar dói pra caralho, não é gostoso. Mas mais eu fui conseguindo doar coisas assim, com facilidade. Com facilidade. Hoje eu pego uma coisa, às vezes eu até entro no conflito, não, eu vou usar, a gente é ótimo pra achar razões pra querer guardar alguma coisa. Nós somos ótimos. A gente acha inúmeros motivos pra listar pra eu continuar mantendo aquele quartinho cheio daquelas coisas. Mas há quanto tempo eu não uso aquilo e aquilo poderia estar sendo usado por uma outra pessoa? Tudo que está parado sem usar, e isso também é para um canto da sua casa, que tem uns móveis que não é um ambiente que não está sendo usado, isso é energia parada. É energia sem movimento. Isso trava a sua vida. Isso trava os seus projetos, trava os seus movimentos, trava os seus processos. Entende? Então simplifique a sua vida e doe coisas. Simplifique. Porque você ter coisas para gerenciar, isso significa mais trabalho. Não olhe para trás. Pergunte a si mesmo por que adquiriu tantas coisas. Quais são os padrões e as razões pelos quais você compra esse tipo de coisa. Essa coisa de doação, né, e de apego, desapego, também moram os nossos padrões, né? Os nossos padrões de compra, os nossos padrões de vícios, os nossos padrões de desequilíbrios emocionais. Então, tá tudo junto num bolo só. Pessoas de sucesso olham pro desapego, praticam o desapego. Que olha só a diferença. Pratica. Eu preciso praticar. Nem sempre eu vou conseguir fazer tudo e vou estar desapegada a tudo. Às vezes eu sou uma boa em desapego material e não sou boa em desapego de uma identidade minha que eu tinha lá atrás. Tá bom? Ficamos assim, desapegados. Beijo.